No exercício que aqui está, nós temos a equação de um plano. Repara que, relativamente à equação geral, não falta aqui nenhuma letra. Temos o x, temos o y e temos os z's. Significa que este plano não é paralelo a nenhum dos eixos coordenados e, por isso, não é paralelo a nenhum dos planos coordenados. E o que nós queremos fazer neste exercício é determinar a interseção deste plano com os eixos coordenados x, y e z. Portanto, em que ponto de cada eixo é que ele é cortado por este plano. Ora, o que há a fazer aqui é o seguinte: nós podemos começar por ver em que ponto do eixo do x é que este plano interseta o eixo. Ora, todos os pontos sobre o eixo do x, que sendo este o dos z's, este o dos x, este o dos y, deves concordar que todos os pontos do eixo do x estão sobre o plano xy. E, portanto, se considerares o plano XY à altura 0 e identificares o canto que estamos a simular aqui com estes três semi-eixos, o imaginares como o canto inferior de uma sala, então o nosso plano XY representa o chão. Então, todos os pontos que estão sobre o eixo do x estão no chão, então têm coordenada Z0. Então, vou pôr aqui a última coordenada destes pontos é 0. Por outro lado, se considerares pontos sobre o eixo dos x e se olhares para o chão uma vista de cima, digamos assim, todos os pontos sobre este eixo têm coordenada y0. Portanto, as coordenadas dos pontos são y dos pontos são 0 e depois tem a coordenada respectiva x. Portanto, só os pontos que estão sob o eixo do x é que satisfazem a uma equação deste tipo. Então, se nós quisermos ver qual é o ponto no eixo do x que é intersetado pelo nosso plano, é bom de ver que esse ponto tem coordenada y0 e tem coordenada z0 e a coordenada x dele tem que satisfazer a equação dada. Portanto, são pontos que têm que satisfazer a equação que aqui está. De outra forma, não podem estar sob o eixo do x. E desta equação tu tiras x igual a 3. Portanto, concluímos que o nosso plano interseta o eixo do x no ponto x igual a 3. Os pontos de interseção com os outros eixos calculam-se da mesma forma. Então, se quiseres calcular a interseção do plano com os eixos dos y, ora, se tiveres um ponto sobre o eixo dos y, aqui na nossa figura à esquerda, acima, se tivermos um ponto qualquer e esse ponto estiver aqui sobre o eixo dos y, novamente ele está sobre o chão, tem z igual a 0, e se tu olhares de cima, pontos, e considerares apenas o plano yx, pontos que estejam sobre o eixo dos y têm coordenada x0, e depois terão o valor de y correspondente à escala, ao ponto da escala que lhes corresponde neste eixo. Portanto, resumindo, tem sobre o eixo dos y nós temos x0 e temos y0 e temos o y que corresponder ao ponto. Ora, então, se nós quisermos determinar a interseção do nosso plano com o eixo dos y, nós temos que procurar todos os pontos deste tipo que satisfazem à equação do nosso plano. Portanto, temos que chegar aqui e colocar o x0, temos que colocar o z0 e temos que ver que equação resulta daí. E resulta 3y igual a 6. E, portanto, o y tem que ser 2. Se fizeres cálculos análogos para o z, sugiro que faças uma pausa neste vídeo e que faças esses cálculos, concluís que o z é 3 meios. E então, o plano interseta o eixo do x no ponto no qual x é 3, o eixo dos y no ponto no qual y é 2 e o eixo dos z no ponto no qual
Z é 3 meios. E agora nós podemos representar esses pontos. Podes observar que aqui no eixo dos Z's temos este ponto que tem coordenada Z 3 meios. No eixo dos Y, este ponto tem coordenada Y2. No eixo do X, este tem coordenada X3, tal como calculamos antes. E se eu unir estes 3 pontos, eu defino uma parte do meu plano, que é esta faceta que tu podes ver aqui. Digamos que este plano, que se prolonga indefinidamente nestes 3 sentidos, portanto é uma figura infinita. Se este plano cortasse a sala onde nós estamos, da qual os 3 eixos X, Y, Z representam um canto dela, e cada par de eixos forma aqui uma parede opaca e aqui forma o chão, portanto nós só podemos ver o que está do lado de cá. Dizia eu, se um plano deste tipo cortasse a nossa sala, a única parte que víamos dele era esta faceta que fica aqui no primeiro octante. Tudo o resto estava para lá das 3 paredes definidas pelos planos coordenados. Portanto, se conseguires determinar, ou se determinarmos a interseção do plano com os 3 eixos, nós ficamos graficamente com uma representação muito expressiva da sua orientação no espaço. Podes observar à esquerda a equação deste plano e a representação gráfica dele aqui. Podes ver que ele corta o eixo azul, o eixo dos Z's, em 3 meios, que é 1.5. Podes ver que ele corta o eixo vermelho, o eixo do X no ponto 3, e corta o eixo dos Y, o eixo verde, no ponto 2. E portanto ele tem esta orientação no nosso referencial.